A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel. E aqui nos fala que é a segunda visão que ele teve. A primeira visão nós estudamos lá no capítulo 1, e ali junto ao rio Quebar, quando ele teve aquela visão. Agora ele vai ter outra visão. Nos capítulos seguintes, de 2 até o 7, foram várias profecias que ele profetizou ali para o povo de Judá que estavam na Babilônia, eles estavam ali cativos. E essa segunda visão, Ezequiel teve 1 ano e 2 meses depois daquela primeira visão. Então, durante 1 ano, ele falou aquelas profecias que nós já temos estudado nesses nossos encontros. Eles estavam cativos já há 6 anos ali na Babilônia. Lembro que lá no primeiro capítulo a gente falou que Ezequiel tinha 25 anos quando foi levado cativo com alguns judeus, inclusive o rei que também tinha sido levado. E o Ezequiel, a vida dele toda, ele foi preparado para ser sacerdote, o que ele seria aos 30 anos. Só que aos 30 anos, quando ele deveria assumir o seu sacerdócio, ele estava lá na Babilônia, ele estava preso. Ali não tinha como ele exercer aquele ofício de sacerdote. Mas Deus já tinha um outro plano para ele. E quando ele fez os seus 30 anos, Deus o chamou para profeta, para profetizar no meio do seu povo. E isso realmente aconteceu quando ele teve aquela visão grandiosa no seu, no seu chamado, né? Era o ano de 1592. Jerusalém ainda não tinha sido destruída. O que estava acontecendo era que a Babilônia cercava, levava, na primeira leva, ela levou os jovens mais fortes, mais inteligentes, onde Daniel foi, os seus 3 amigos, né? Depois ele foi levando em levas, mas não tinha ainda destruído Jerusalém. Mas agora Deus chama Ezequiel e mostra-lhe uma visão do que estava acontecendo lá em Jerusalém. Ele estava na Babilônia, tá? Mas lá em Jerusalém, mesmo o povo estando naquela situação, vendo muitos serem levados cativos, sabendo das profecias sobre a destruição de Israel, tudo mais, mas parece que eles não estavam nem aí, estavam fazendo coisas abomináveis. E isso era o que Deus queria contar, mostrar para o Ezequiel. Então vamos ver aqui. Ezequiel nos mostra, ele escreve aquilo que ele viu e nos mostra a corrupção terrível que estava acontecendo lá em Jerusalém. Mesmo aquele povo vendo a destruição chegando, quantos já tinham sido levados cativos, o certo seria eles se prostrarem e começarem a clamar por misericórdia. Vocês lembram quando Jonas foi enviado lá para Nínive e profetizou que a cidade seria exterminada?
o que que o povo fez e o rei fez? Eles se arrependeram, se vestiram de saco, clamaram a Deus. E Deus é tão misericordioso que perdoou aquele povo. Deus não perdoaria o restante que estavam ali em Jerusalém? É lógico que sim, mas isso não passou pela cabeça deles, né? Então, a maldade do povo de Jerusalém seria mostrada e como a glória de Deus estava saindo ali do templo. Eles achavam que, tendo o templo, eles estavam salvos. Mas não, o templo não era um amuleto. O templo era onde Deus habitava. Se eles abandonassem a Deus, o templo seria apenas um edifício de pedras, nada mais, né? E aí o Ezequiel vai ver nessa visão. E ele está sentado, diz assim no primeiro versículo deste capítulo. Sucedeu, pois, no sexto ano, no mês sexto, no quinto dia do mês, isso foi ali entre agosto e setembro de 592, 6 anos depois que ele estava lá na Babilônia. E aí ele conta assim: eu estava sentado na minha casa e os anciãos de Judá se assentaram diante de mim. Os anciãos de Judá, que estavam ali também cativos, eles viram a maneira como Deus tinha chamado Ezequiel e que tinha levantado ele como profeta. Então, foram ali na casa de Ezequiel, se assentaram em volta, provavelmente esperando uma mensagem de ânimo, de coragem, ou saber o que Deus tinha falado com ele, se tinha alguma coisa para aquele povo. Eles estavam ali, eram os líderes, né? Estavam ali ao redor de Ezequiel. E aí diz que Ezequiel teve uma visão. De repente, o corpo dele ficou ali. Os anciãos estavam em volta, mas ele saiu em espírito dali. E ele contou de que forma aconteceu isso. E disse: eu olhei e eis que uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor como cor de âmbar. Lembram que lá no primeiro capítulo ele teve esta visão grandiosa. E agora, de novo, aquele ser se apresenta para ele. E a aparição de fogo ali representa a presença, o poder de Deus. Eu imagino que os anciãos que estavam ao redor dele ali não viram aquela presença, mas sentiram que alguma coisa estava acontecendo com Ezequiel. O fogo é a forma humana que Ezequiel viu no templo. Era a manifestação da glória de Deus. Deus estava se manifestando para Ezequiel. E quando Deus se manifesta, é porque alguma coisa vai acontecer. Isso sem dúvida nenhuma, né? E ao aparecer como ser humano, Deus mostrou a Ezequiel que ele é um Deus que se relaciona com seu povo. Deus fala conosco, irmão. Deus fala conosco. A gente sente, a gente pode ouvir a voz de Deus pela sua palavra e muitas vezes ele fala diretamente conosco. Glória a Deus por isso. E ele estava ali, então, sentado, né? E eis que ali a mão do Senhor Jeová, a mão de Deus, caiu sobre ele. Ele não teve dúvida quanto a isso. E estendeu a forma de uma mão
e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. Algumas traduções da Bíblia dizem assim, pelos cachos da minha cabeça. E o levantou, o Espírito me levantou entre a terra e o céu. O corpo dele ficou lá, sentado, os anciãos olhando o corpo dele, mas o espírito dele não estava mais lá. E ele foi levantado entre a terra e o céu e foi levado até Jerusalém, até a entrada da porta do pátio de dentro. O que será que Deus queria mostrar para ele? Muitas coisas que nós vamos ver e coisas assim inacreditáveis que estavam acontecendo ali. E ali ele diz, na entrada, estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. O pátio interno é o lugar onde os holocaustos eram oferecidos, onde tinha ali, vocês lembram, o altar do sacrifício, onde os animais eram sacrificados, e depois o sangue era levado lá para dentro pelos sacerdotes, né? Mas ali na porta tinha uma imagem, uma imagem, coisa que Deus toda a vida proibiu o seu povo de ter imagens e adorar imagens. Aí há um intervalozinho agora entre o versículo 3 e o versículo 5, que continua o 3. Mas no 4 ele diz assim: E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto lá no vale. Ainda estava Deus, pela sua grande misericórdia, mesmo com o pecado daquele povo, mesmo com o horror que eles estavam fazendo ali, levando ídolos para a casa do Senhor, Deus ainda estava ali, porque ele amava o povo. Aquele povo foi escolhido por Deus para ser dele, para servi-lo, e Deus fez de tudo para salvá-los, né? Ezequiel viu a glória de Deus, né? Que nem ele viu lá no primeiro capítulo. Quem quiser, pega o primeiro vídeo do Ezequiel, que nós já fizemos, para relembrarem como foi aquela visão tão grandiosa, né? A visão serve para que Ezequiel presencie as abominações que estavam sendo cometidas pelo povo e pelos líderes. Pior de tudo é isto. E também ele vai ver o juízo de Deus que o Senhor disse que iria acontecer. Ali na frente, ó, conforme eu botei essa gravura, ali estava o ídolo do ciúme. Aí Deus diz para ele, e eu imagino que tristeza que Deus estava sentindo. Ele disse: Filho do homem, levanta os teus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte estava esta imagem de ciúmes, a entrada. Na entrada, cada um que entrava via a imagem. Não viam mais a glória de Deus, porque ela estava sendo substituída pelo povo. Ter essa abominação tão grande neste lugar ofende a Deus. Era algo repulsivo para Deus. Alguém querer que uma imagem substituísse a Deus. Hoje acontece a mesma coisa. Quantas pessoas colocam imagens na sua vida, substituindo a Deus, a riqueza, o poder, a glória, os bens materiais, mas nada disto substitui a Deus. E Ezequiel, então, ele é levado até o templo.
E ali ele vai ver várias formas de idolatria, algo assim inacreditável que estava acontecendo dentro do templo, coisas que os líderes estavam fazendo. E quando há um mau líder, nós sabemos que o povo também todo cai, não é mesmo? Se os líderes estavam adorando os ídolos, o povo também estava adorando. E eles adoravam muitos deuses estranhos, adoravam o sol, adoravam coisas feitas pelas mãos dos homens. E isso agora Deus está mostrando para Ezequiel. Aí o Senhor continua falando com ele, filho do homem, tu vê o que eles estão fazendo? Parece assim uma coisa que a pessoa diz assim: eu não acredito no que eles estão fazendo. Eu não acredito. Tu está vendo, Ezequiel? Olha, olha, olha só o que eles estão fazendo dentro da minha casa. Imaginou a dor do nosso Deus vendo o seu povo fazendo isso? E ele diz, às vezes, vê o Ezequiel, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário, para que Deus saísse dali. Eles estavam querendo que Deus saísse logo. Deus ainda estava, ainda dando mais uma oportunidade, né? E aí, isto aí já era coisa terrível. Mas eu fico imaginando assim o Ezequiel boquiaberto, não podia acreditar que aquilo estava acontecendo dentro do templo. Mas Deus diz assim: calma, calma, Ezequiel, tu ainda vai ver coisas piores que esta, maiores abominações. Ezequiel, de certo, pensou: como? Pode ter pior coisa que isto? Mas tinha piores coisas ainda. Os israelitas achavam que, pelo fato de eles terem o templo de Deus com eles ali em Jerusalém, eles jamais seriam atingidos, porque Deus estava ali. Mas, como eu disse, ali era uma casa, pedras, construída por homens. O que dava valor àquela casa era a presença de Deus. Sem Deus ali, aquilo ali não era nada, né? Eles não se deram conta de que o mal que haviam praticado, na verdade, fez com que a glória de Deus deixasse o templo. E nós vamos ver após, né? Porque a glória acabou saindo totalmente. Mas Deus queria mostrar mais coisas ainda para Ezequiel. Aí, versículo 7 diz assim, ó, e levou-me. Olha, Ezequiel estava sendo guiado por Deus e levou-me à porta do átrio. Então eu olhei e eis que havia um buraco na parede. Tá? E aí? Aí Deus disse para ele: filho do homem, cava agora naquela parede. E Ezequiel obedeceu e cavei na parede. E eis que quando ele terminou de cavar, havia uma porta. Aí Deus disse para ele: Ezequiel, entra, abre a porta, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Tinha piores coisas ainda que eles estavam fazendo. E Ezequiel abriu a porta, entrou por aquela porta. E quando ele entrou, ele diz: entrei e olhei. E eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Um local que não era para ter nenhuma pintura,
um local que era para ter só a glória de Deus, nenhuma imagem, não era para ter nada. E os homens pintaram em toda a parede daquele lugar vários animais, ainda mais, e ainda diz ó, em forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados ao redor naquelas paredes. Ele vê, então, nessa câmara secreta, tudo isto. Eles achavam que estavam fazendo, porque quem está fazendo isso não é o povo que está ali dentro adorando, irmãos, são os líderes. Olha que coisa terrível. E estavam repletas de imagem e elas eram adoradas, aquelas imagens, aqueles desenhos, pelos 70 líderes de Israel, pelos 70 anciãos de Israel, aqueles que representavam a Deus. E eles diziam: Deus não nos vê. Não, 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 nós estamos aqui dentro, nesta recâmara fechada, ninguém nos vê. Como se houvesse algum lugar neste mundo, neste universo, que alguém pudesse se esconder de Deus. Deus tudo estava vendo. E que tristeza, que tristeza. Mas vejam uma coisa: 70 homens, dos anciãos da casa de Israel, junto com Jazanias, filho de Safã. Jazanias era o líder desses 70 homens, filho de Safã. Safã era um sacerdote fiel a Deus, mas o seu filho não foi. Não seguiu o exemplo do pai, mas se desviou, foi por outro caminho. E se achava no meio deles o Jazanias. E eles estavam em pé, esses 70 homens, diante das pinturas. E cada um deles tinha um incensário. Lembro que o incensário era colocado para eles colocarem aquele perfume que chegava na presença de Deus. Mas agora eles estavam usando aqueles mesmos incensários para fazer aquela nuvem de incenso, mas para aqueles ídolos. Pode uma coisa dessas, irmãos? Que é a falta de temor? O que é a pessoa não ter mais nada no seu coração voltado para Deus? E sabemos disso. Muitas vezes, líderes, até pastores, estão longe de Deus, mas ainda estão no seu cargo, fazendo essas abominações terríveis, condenáveis por Deus, que vai levar muitos à perdição. Mas ai daquele que isso fizer, porque dará conta no dia do juízo, né? Então, Deus disse para ele, Deus deixava Ezequiel olhar e depois falava. Que dor tremenda, irmãos. Então me disse, viste, filho do homem, tu está vendo? O que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagem. E eles dizem, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. O Senhor não está sabendo de mais nada. Tu viste, Ezequiel, o que está acontecendo? O incensário que cada homem carregava e o incenso não eram rituais impuros, como eu disse, né? Era um instrumento para Deus, mas eles pegaram aquele mesmo instrumento que era para ser para Deus e estavam dedicando aquelas abominações.
Eles estão lá com um grupo, mas cada um está também em seu próprio caminho sombrio. Ali, quando diz assim no versículo, ó, visto o que eles fazem, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem, dá a entender que além daquela câmara, que era maior, onde estavam os 70 anciãos, cada um também lá na sua câmara, lá sozinho, já estava também enchendo de ídolos e adorando aqueles ídolos. É inacreditável, é inacreditável. Aí o Senhor ainda diz para ele, porque Ezequiel devia estar assim, acabado, como a gente diz, acabado, em ver todas aquelas coisas que estavam acontecendo, mas o Senhor disse para ele: olha, Ezequiel, tu ainda vai ver maiores abominações do que as que estes fazem aqui. Ainda tem coisa pior. É que nem alguém contando algo e diz, mas a gente diz, isso é horrível. Não, mas tem coisa pior ainda. Conta, meu Deus, não, mas tem coisa pior. E é o que está acontecendo aqui com Ezequiel. Ele acha que não pode ter coisa pior que aquilo, mas Deus diz, Ezequiel, ó filho do homem, tem coisa pior ainda acontecendo. E agora Deus vai e leva Ezequiel até, e diz assim, ó, ele levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, do templo, da porta ali, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Elas deveriam estar ali sentadas, chorando e suplicando pela misericórdia de Deus. Que o Senhor tivesse misericórdia de seus filhos, seus esposos, suas famílias, que o Senhor salvasse Jerusalém. Mas não! Elas estavam chorando por um ídolo, por Tamuz. Que coisa terrível! Este ídolo, ele era, ele a- era colocado que ele era um ídolo da fertilidade. Então, quando as mulheres queriam engravidar, corriam para este ídolo, sacrificavam para este ídolo. A colheita também diz que ele era o deus das colheitas, e eles sacrificavam para este ídolo. Mas era uma coisa tão interessante que ali por agosto, setembro de todos os anos, Tamuz, este ídolo, morria, era a crença deles. Então, as mulheres choravam para que ele ressuscitasse logo. Olha quanta ignorância, quanta ignorância. Não é diferente de nossos dias, que o mundo vive nessa ignorância tão terrível, que não consegue ver as grandezas de Deus. Muitos que já provaram o amor de Deus estão longe do Senhor e não entendem mais. Estão adorando outros ídolos. Aí Deus diz para ele: vixe, Ezequiel, tá vendo, filho do homem? Parece que acabou? Não. Deus diz assim: verás ainda abominações maiores do que estas. Pode ter ainda maior? Pode, pode. E Deus quer mostrar tudo para Ezequiel. Aí o Senhor leva ele, levou-me para o átrio interior agora da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens. Ali não informa se eles eram sacerdotes, se eles eram levitas, mas eram alguns líderes para ter essa posição especial ali na porta do templo, né? E sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam de costas para o templo do Senhor, de costas para o templo do Senhor, e com
o rosto voltados para o Oriente, para o sol, e adoravam o sol. É inacreditável, não é, irmãos? É inacreditável. Ezequiel, então, vê que esses 25 homens, eles estão adorando o sol. Era triste. Eles deram as costas a Deus. E eles adoravam a coisa criada por Deus, que o sol foi criado por Deus. Mas não adoravam, eles tinham virado as costas para o Criador. É terrível. E essa adoração ao sol, nós sabemos que ela foi proibida por Deus. Deus proibiu a adoração a ídolos, a imagem, a tudo que houvesse na terra, nos céus, embaixo da terra, nada pode ser adorado. Ele é o único ser que pode ser adorado. É somente ele, e é somente pelo seu grande amor que nós somos salvos. Então Deus diz para ele ainda: Viste, filho do homem, olha que dor tão grande, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que eles fazem aqui? Não tem coisa pior. Havendo enchido a terra de violência, eles tornam a irritar-me. E aí acontece algo pior ainda. E ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. O que quer dizer chegar o ramo ao seu nariz? A violência que enchia a terra foi causada por eles, pelos homens, pois eles provocaram a ira de Deus. Em vez de clamarem por socorro, eles cada vez provocavam mais e mais. Eles colocam, então, este galho no nariz. Isso era um gesto de adoração aos deuses pagãos. E estudando também vi num estudo que era um gesto de zombaria para Deus. Ó, não estou nem aí para ti. Não é assim que as pessoas fazem? Ai, irmãos, isso é algo assim inacreditável. Mas não foi. A gente lê e a gente ouve isso e pensa, meu Deus, o que que este povo fez? Mas, irmãos, hoje acontece igual. Tem pessoas zombando de Deus, zombando, adorando ídolos e zombando de Deus. Mas a justiça de Deus é certa. Pode zombar quanto tempo quiser, mas uma hora vai chegar a justiça de Deus. Lá no versículo 18, então, diz: Pelo que também eu procederei com furor. Meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Essa palavra é vindo de Deus como uma maldição para o povo. Vocês vão gritar, vocês vão pedir, mas daí eu não vou mais ouvir, porque o que eles fizeram foi tão grande, tão abominável na presença de Deus, que realmente não tinha mais perdão, né? E aí, na semana que vem, ou na outra, não sei bem, mas eu estou preparando o capítulo 9, onde vai começar essas coisas acontecerem com Israel, com o povo lá na Babilônia e com o povo que está lá em Jerusalém. Nós vamos estudar. Aqui está, irmãos, o YouTube, o meu nome, Lia Lenito Sanes, se alguém tiver desejo de aprender um pouquinho mais. Não sei tudo,
Mas é um tema que me cativa muito, a vida toda me cativou, que são os livros proféticos da palavra de Deus. E quanto mais a gente estuda, irmão, mais pertinho a gente vê que nós estamos às vésperas da volta de Jesus. Jesus está voltando. Vamos estar preparados, prontos, para quando ele vier, nós possamos ir com ele. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos na paz do Senhor. E até o nosso próximo encontro, querendo Deus.